Esporte é com ele. Fábio Machado, muito bom dia para você. Muito bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo Final certinho. de semana? Ótimo. Ótimo. Muito bom dia, galera do esporte, galera do futebol. A bola tá comigo? Toda sua. A bola tá comigo, eu mato no peito e vou pra cara do gol, sem medo nenhum. Claro que segunda-feira é gols, análise, a rodada do final de semana envolvendo os catarinenses. Mas tem muita coisa legal, então vem comigo aqui. E nós vamos começar para falar sobre o Avaí, né? O Avaí com uma condição muito boa. E aí o que é que aconteceu? O Avaí perdeu para o Operário pelo placar de 2-1. Copete abriu o placar, né? Logo no comecinho do primeiro tempo, fez 1-0. O Avaí não fez um bom primeiro tempo. E aí quando fez esse gol aí, criou a possibilidade de uma vitória, que praticamente colocaria o Avaí na Série A do ano que vem. E aí, meu amigo, perdeu gols, quem não faz leva, tomou esse gol aí, ó, de um jogador de 1,63, Alain, baixinho, não precisou nem subir para cabecear. E depois Paulo Sérgio, ex-Figueirense, ex-Avaí, ex-Criciúma, fez o placar de 2-1. Então uma derrota muito ruim, mais uma derrota decepcionante do Avaí na parte baixa da tabela. E aqui eu preciso dizer o seguinte, falei no Clube da Bola, falei na coluna, Claudinei, faz o simples. Ele inventou a escalação do Jadson. Desde que o Jadson entrou, o Avaí perdeu 2 partidas e ganhou uma, que foi aquela com o Cruzeiro. Mas foi aquela que o Gladson fez grandes defesas. Coloca o Vinícius Leite, deixa o Jadson para a segunda etapa. É um grande jogador, com bola no pé sabe tudo, mas ele não ocupa o espaço, ele não tem uma entrega de marcação. Eu acho que o Jadson no banco de reservas pode ser muito útil para o Avaí na segunda etapa, para cadenciar. Claudinei, faz o simples, não inventa, faz o básico e corre para o abraço. Vamos ver então como é que ficou a tabela de classificação, né, com a derrota do Avaí. Primeiro é o Curitiba, com 58 pontos. Olha só, o Avaí está com 53. A condição do Avaí ainda é muito boa, é preciso deixar isso muito claro. Todo mundo queria estar aqui, né, no lugar do Avaí. Caso o Avaí tivesse vencido, estaria com 56, praticamente encaminhado. Né? Então o Avaí tropeçou para times debaixo da tabela. Perdeu para o Confiança, que está aqui, né? Agora perdeu para a equipe do Operário, que está aqui. Curitiba, Botafogo, Avaí e Goiás. O nosso querido Brusque, situação muito complicada, está aqui, ó. Mesmo a pontuação do Londrina, que venceu. Só que o Brusque ainda está vencendo no saldo de gols. Os últimos 4, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas, que nós já vamos falar, é o adversário do Avaí amanhã. Gente, pela Série C, hein? Criciúma jogando em casa com o Ituano, grande possibilidade de vencer, de dar um grande passo para o acesso para a Série B, empatou 0-0 com o Ituano. Com esse resultado, o Ituano já subiu, né? Garantiu aí o seu acesso para a Série B do próximo ano. Foi um jogo, o Criciúma fez um bom primeiro tempo, depois não conseguiu encaixar mais uma vez jogando em casa, parece que a torcida pressiona, tivemos essa expulsão aí, ó. Primeiro cartão amarelo desse jogador, eu achei até que foi um pouco rigoroso, mas essa expulsão do Claudinho foi justa, né? Quer dizer, mais uma vez o Criciúma tem um jogador expulso em casa. Mais uma vez o Criciúma não consegue, perdeu uma grande chance, tá? Eu já vou explicar agora qual é a situação, faltando uma rodada, puder botar aqui na tela, produção, a tabela de classificação e aí você, telespectador, amigo, né, do Jornal SC no Ar, vai entender melhor como é que está a situação. O Criciúma ainda tem chance, claro que tem chance. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Tombense, aqui nesse grupo, e Ituano já garantiram vaga para a Série B do próximo ano. O primeiro colocado de cada grupo vai fazer a final. Se terminasse hoje, Ituano e Tombense fariam a final. Qual é a situação do Criciúma aqui? O Criciúma está com 6 pontos, o Botafogo está com 8 pontos. O Botafogo joga contra o Ituano fora e o Criciúma joga contra o já eliminado Paysandu. Criciúma precisa vencer e o Botafogo não pode vencer o Ituano para o Criciúma conseguir a sua classificação. Então vai na pressão, não depende mais dele, mas ainda tem chance ainda o Criciúma de se recuperar, tá certo? Vamos conferir então a arte dos próximos jogos envolvendo os catarinenses nos campeonatos brasileiros, começando, claro, pela Série A. A Chapecoense, hoje, 21h30, aqui, ó, visita o Corinthians, lá no Itaquerão, né? Na arena lá do Corinthians, o jogo a partir das 21h30. Chapecoense, todo mundo sabe, Felipe Endres vai tocar o time até o final, luta aí pela sua honra, praticamente virtualmente rebaixada e tenta pelo menos terminar com um pouco de dignidade o Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, 16 horas, agora pela Série B, o Avaí vai visitar o Brasil, né? Tá aqui, o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, a torcida chavante, amanhã às 16 horas. O Avaí precisa pontuar, vocês já viram pela tabela ali, o Avaí vacilou. O Avaí daqui a pouco vai ter time encostando ali, então o Avaí precisa, no mínimo, trazer um ponto. Agora é claro que tem condições, o Brasil de Pelotas é o lanterna da competição, dá para buscar. Claudinei, não inventa, faz o simples,
faz o básico. E amanhã, 19 horas, também pela Série B, nós temos o nosso representante, o Brusque, né, precisando e muito da recuperação, porque está muito colado ali na zona do rebaixamento. Recebe o Náutico, né? O Náutico começou muito bem o campeonato. Aliás, os dois começaram muito bem. Os dois chegaram a dividir a liderança da competição. 19 horas no estádio Augusto Bauer, tá certo? Copa Santa Catarina. Atenção, aquele jogo Marcílio Dias e Figueirense foi adiantado. Então vai ser amanhã, no feriado, 15h30, lá em Itajaí. Temos a arte aqui. Marcílio Dias e Figueirense, está aqui, ó, jogo de ida da semifinal da Copa Santa Catarina. E lembrando que daí na quarta-feira nós teremos Juventus e Jaraguá. Gente, agora eu quero falar de uma coisa nada agradável. E eu vou explicar por quê. Porque durante a pandemia, principalmente agora, né, quando a perspectiva de abrir torcedor, como eu disse aqui, né, como a gente queria a volta do torcedor para ter festa nos estádios, para marcar, para simbolizar também a diminuição, né, de mortes, de UTI. E aí o que acontece? Olha aí, olha o que aconteceu aí. A vitória do Palmeiras pelo placar de 3-1. A torcida do Grêmio invadiu, agrediu jornalistas, fotógrafos, agrediu segurança. Foram lá, quebraram VAR. Gente, cenas lamentáveis. Agora está rolando uma cena também de um suposto ato racista, né, de um gesto racista de um torcedor do Palmeiras. Quer dizer, né, do Grêmio para a torcida. É profundamente lamentável. Isso aí não é torcedor, tá? Primeiro vamos deixar claro. Isso não é torcedor de futebol. O torcedor de futebol saiu dali. O torcedor de futebol, quando vê uma confusão, ele sai. O torcedor do futebol, quando ele está no campo, eu tenho experiência disso, ele vê uma confusão, a primeira coisa que ele faz é sair. Ele sai dali, ele se afasta, porque ele é torcedor. Isso aí são bandidos, isso aí são vândalos, isso aí são reincidentes. E é muito fácil, facílimo, detectar todos eles. A câmera vai lá, tem os fotógrafos, é muito fácil. Identifica, proíbe de 3 anos de entrar no estádio, porque, claro, o Grêmio vai sofrer sérias punições. O Grêmio, provavelmente, na Série B do ano que vem, vai perder 10 mandos de campo no mínimo. E depois nós tivemos agressão, sabe? Torcedor um dando soco no outro. Olha ali, com uma separação. Gente, olha ali, ó. Isso aí são animais, gente, com todo respeito. Isso aí são com respeito aos animais. Vamos deixar claro, com respeito aos animais. Isso aí são vândalos, isso aí são doentes, isso aí são frustrados existenciais. Eu sempre digo, se o torcedor fosse tão crítico na política como ele é no futebol, nós teríamos melhores políticos. Tá? Porque muitas vezes ele não sabe nem quem ele votou na última eleição. Mas do time dele, do treinador, aí ele é exigente, ele bate pé, ele vai no aeroporto protestar. Tá? Então eu acho que é lamentável. Lamentável. Punição severa para esses vândalos, bandidos, e claro que o Grêmio também vai ser punido. Vai perder mando de campo, provavelmente na Série A ou na Série B do próximo ano. Galera, agora uma notícia boa, hein? Uma notícia boa é o JASC, Jogos Abertos de Santa Catarina, uma das competições mais importantes do nosso Brasil. Do dia 20 ao dia 28, lembrando que no dia 13 já teremos o judô. A sede é em São José, que fez grandes reformas lá nos ginásios. Só que algumas competições serão fora, né? Porque muitas vezes o município não comporta. Então, natação será em Floripa, atletismo, bocha e bolão será em Timbó, Governador Celso Ramos, tiro, Blumenau também competições de tiro. Veja só, Márcia, espera-se mais de 7 mil atletas. E olha, é uma competição voltando depois de uma pandemia, 2 anos sem o JASC, Jogos Abertos de Santa Catarina, que já revelou grandes jogadores, aquele sonho lá de 1965, que iniciou em Brusque. E sabe o que é mais legal, Márcia? É que o Grupo ND vai dar todo o apoio, vai dar toda a cobertura. Então, aqui no jornal, em todos os da ND TV, né, em todos os telejornais, na coluna digital do ND+, do jornal impresso. Então, se ligue, o JASC você vai acompanhar aqui no Grupo ND. Que legal, Jogos né? importantíssimos, revelam talentos, né? Guga, Fernando Scherer, muito bom. né? Fabiana Beltrame, quantos campeões nós temos que passaram pelo JASC? Ali surgiu, ali foi a semente de grandes atletas. E a volta aí depois da pandemia, depois do momento muito ruim, claro que a gente ainda está passando, mas essa perspectiva de ver o JASC em atividade realmente é muito legal. E vai ver aqui, na nossa tela, desde o SC no ar até o ND Notícias, todos os nossos jornais, a nossa programação, os nossos impressos, o nosso online, tudo que você quiser vai ter de informação nos nossos veículos. Coisa boa, adorei essa notícia. Cola na gente. Cola na gente.
Márcia, Valeu. eu volto na quarta-feira, porque amanhã é feriado, né? Você falou que todo mundo Sorte trabalha. sua, né? Não, Tive a sorte, né? Tive a sorte. Não, mas eu trabalho, tem a coluna a gente aqui tem a trabalha. coluna digital, tem a coluna tem a coluna impressa. A gente não para não, gente. Não A gente para não para nunca. não. Mas eu volto na quarta-feira daí para trazer mais informações, jogos do Avaí, a Copa Santa Catarina, e a qualquer hora do dia, a coluna no ND Digital e, claro, a coluna no ND Impresso. Muito bem, ótima semana para você, ótimo feriado, na quarta a gente espera. Márcia, para você, uma super segunda, para você, galera do esporte, do futebol, toda a produção. É uma semana realmente muito legal, né? E sempre, calor humano, né? Muita paz, saúde e felicidade. Coisa boa. Ótimo dia para você, na quarta a gente se vê. Combinado. Até lá.